Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. No vídeo anterior eu fiz uma pequena apresentação sobre o aplicativo. Estou aqui com o código-fonte do projeto. O projeto está disponível aqui para vocês no GitHub, Android, Barcode Reader. Está aqui o código-fonte da aplicação. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos trabalhar com fragmentos para listar e para fazer a janela de cadastro. Vamos trabalhar com uma interface para gerenciar aí o nosso listener, os nossos eventos, tá? Vamos trabalhar com um adapter customizado para facilitar o nosso processo de desenho aí das listas dentro da grade. Esse adapter customizado, ele foi explicado numa videoaula anterior. O código fonte desse adapter está aqui e o vídeo também, então vocês podem vir aqui em Android Adapters. Aqui dentro tem explicação e aqui tem o vídeo no YouTube para vocês verificarem como é que eu construí e customizei esse adapter. Então eu utilizei uma classe chamada Custom Adapter só para facilitar o meu processo de exibição e montagem da lista, tá? Dentro do projeto Android, partindo aqui do começo, no meu arquivo manifesto eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente criei um projeto novo, só isso, tá? Criei um projeto novo, uma atividade em branco com float button, tá? Então é vim file, new, project, tem outras videoaulas lá explicando na minha playlist como é que você faz isso. Dou next, e aqui eu escolhi esse cara aqui, ó, basic activity, com esse botão, tá? O que a gente fez? Dentro do meu arquivo de imagens, eu joguei aqui alguns ícones associados referente ao barcode. Esses ícones eles podem ser capturados dentro da Icon Archive, ou Icon Archive, como você quiser pronunciar, tá? Então aqui dentro eu tenho um cara chamado barcode, cliquei no barcode, selecionei aqui algumas resoluções de acordo com as dimensões especificadas pela documentação do Android, ok? Aqui eu tenho umas resoluções 128, 96, 72. Dentro do Android Studio, na pasta do meu ícone, no meu bitmap, eu posso vir no path, no file path. Vindo aqui, eu tenho todos esses arquivos, essas pastas, uma para cada resolução. Então você baixa aquele ícone e copia o ícone com a resolução para a pasta correta. Por exemplo, esse ícone aqui de 72, eu joguei em HDPI. O ícone para MDPI foi a resolução 48. Então, para uma resolução maior, 96, eu joguei na pasta XHDPI, ok? E na XXHDPI, eu joguei o ícone 128. Note que todos com o mesmo nome. Quando você faz isso, você volta aqui no Android Studio, ele tem um único item, certo? Chamado ícone de setup aí da nossa aplicação, né? O launcher. E aí eu tenho dentro do meu arquivo de layout, no meu conteúdo, simplesmente um frame, onde eu vou substituir o conteúdo desse frame exatamente por um dos meus fragmentos aqui que eu vou trabalhar. Um desses fragmentos é uma visualização para uma lista, tá aqui o design dele, tá? Então o que eu tenho aqui nessa informação? Eu tenho o nome do produto, o preço do produto e o código de barras. E esse outro layout é o layout para a criação de um novo item. Nesse caso eu tenho o nome do produto, o preço, o código de barras. Aqui embaixo eu também tenho um label que vai ser substituído, o conteúdo dele, pelo retorno do método de captura. Que você fala, como é que você vai fazer isso? Nós vamos fazer toda a integração através aí das nossas interfaces, tá? E aqui eu tenho adicionar e o cancelar, ok? Então, esse aqui são as minhas janelas que eu vou trabalhar. Tirando essa parte, vamos entrar aqui no código-fonte Java. Nós temos aqui alguns adapters. Um chamado Custom, que eu copiei lá do fonte do meu projeto, Android Adapters. Então, se vocês virem aqui no código-fonte da app, fonte principal,
Adapters. Nessa pasta eu tenho um cara chamado Custom Adapter. Então a videoaula aqui associada a esse projeto no Git explica como isso aqui foi desenvolvido, tá? E um Product Adapter, que herda de Custom Adapter. Passei para ele um modelo de dados e passei para ele uma view holder. Todo esse código teria que ser feito manual aqui, ia ter que digitar todo o gerenciamento da view holder. Então, para facilitar o meu processo de desenvolvimento, eu herdei lá do meu Custom Adapter. Então, no meu produto Adapter, eu tive que dizer qual é a view que está associada a cada um dos elementos. Então, eu vim aqui, Layout, eu falei, cara, use a view Product View Model. Está aqui no método getLayout. Quando ele cria um holder, significa que uma nova linha está sendo adicionada dentro da minha lista, eu preciso trabalhar com o meu Product View Holder, que ele está aqui embaixo, é uma classe estática bem simples, mapeando os campos da minha view. Se a gente for lá no Product View Model, eu tenho aqui ó, um texto, uma imagem, outro texto e outro texto. Como é que eu consegui colunar esses dois textos aqui? Como é que eu consegui fazer isso? Bem, se a gente olhar, o meu layout aqui ele é na vertical, com exceção dessa primeira linha que está na horizontal, e elas estão divididas como se fossem em percentuais. Como eu fiz essa divisão, eu não trabalhei mais com width, sim com weight, passei tamanho 6 para cá e tamanho 2 para cá. Então, quanto é o meu total? 8. Aí ele faz 2 de 8, 25% foi para esse controle e os 80% e os outros 75% foi para esse primeiro controle. A disposição desse cara é horizontal e ele está dentro de uma disposição vertical. Então isso aqui é uma linha. A segunda linha uma image view e a terceira view, linha um text view, que seria o código de barras. Exatamente isso, tá? Então, dentro do meu adapter, quando o elemento é inicializado, né, uma linha é criada, eu gero um Product View Holder, populo, faço o bind dos controles e aqui no Update Holder eu seto o conteúdo. Eu estou recebendo o Product Model? Estou. Então eu passo o código, o nome e o preço. Eu não usei nada de formatação, fiz uma transformação bem simples, tá? Ok? Então esse aqui é o meu Product Adapter. No meu fragmento, eu tenho aqui fragmento lista. No meu fragmento lista, eu preciso do meu adapter que foi desenvolvido, que é o Product Adapter. Ele recebe no construtor dele, dentro da property Data Source, então aqui ó, aguarda uma lista de produtos que será fornecida pelo bundle, usando o índice Data Source. Então, esse cara é um item serializável, que é o meu data source. Então, eu peguei, dentro dos meus argumentos, que é um bundle, dentro do meu argumento lá, do meu bundle, eu procurei aqui chamada data source, fiz um cast para uma array-list product model e gravei dentro dessa variável data source. Agora criei o meu adapter, no construtor dele eu passei a activity que contém este fragmento, mais o data source, e aí defino o adapter da minha lista principal com esse adapter. Ele vai substituir cada um dos itens pelo conteúdo da view Product View Model, de acordo com o que eu expliquei ainda há pouco. Quando o item é selecionado, eu não estou fazendo nada aqui, não é o caso agora. Só estou mais preocupado em exibir os elementos e capturar um novo elemento adicionando ele à lista, tá? Dentro da minha atividade principal, eu tenho um código aqui que substitui um fragmento por outro. Eu uso a classe Fragment Manage. Lá no vídeo anterior, falando sobre Adapter, eu explico como utilizar também esse Fragment Manage. Então, essa classe gerenciadora de fragmentos vai ter uma transação. Ele vai procurar aquele frame chamado Custom Layout e vai substituir o conteúdo dele pelo fragmento que eu passei por parâmetro. Então, se a gente observar aqui, ó, dentro do meu Content Main, eu tenho esse frame layout, simples, mais nada. O que é que eu vou jogar aqui dentro? Um fragmento. Ok. Quando eu inicio o meu projeto, eu tenho alguns caras, uma lista de produtos e eu tenho um fragmento de edição, tá? Que eu vou precisar desse fragmento de edição depois para interagir com ele, porque a minha activity principal ela vai interagir com a câmera, certo? Então, quando eu receber
um callback da câmera dizendo que algum código foi capturado ou foi cancelado, o que eu preciso fazer? Eu preciso notificar a minha view de criação e atualizar o label lá de código de barras, ok? Beleza, o que me interessa aqui? Inicialmente a minha view de criação ela está nula. Quando eu clico no meu float button, eu crio a minha view de criação, que é o meu product create fragmento, que é esse cara aqui. O meu product create fragmento, ele herda de fragmento, porque ele não é uma lista, ele é uma classe bem simples. O que eu mapeei nessa minha view de criação, mapeei esses controles e três botões, tá? Então eu tenho aqui o nome, o preço, o código, o botão de captura, o botão de adicionar um elemento e o botão de cancelar um elemento. E eu tenho também o produto que eu estou editando nesse momento. Assim que eu abro, eu crio um novo produto, Product Model, implemento a classe serialização, porque sem isso eu não consigo jogar dentro do bundle utilizando Put Serializable. Tenho aqui dentro as minhas propriedades, um ID, que é um GID, o nome, código de barra e o preço do produto. Então eu crio um novo produto e seto aqui no meu fragmento, na hora que eu abro, com um GID. Deixo os outros campos em branco e o preço zerado. Capturei o nome do controle, o preço do controle e o código. E o botão de captura? O botão capturar barcode, ele pega a activity e verifica se ela implementa o listener de produto. Se implementar, eu extraio da activity esse listener e disparo o método barcode capture. Então o que ele vai fazer? Ele vai disparar uma notificação para a atividade que contém esse fragmento, dizendo o seguinte: filho, alguém quer capturar um código barra. Então é essa hora onde eu faço a carga lá do Zsting para então chamar a API dele, onde aparece aquela câmerazinha com aquela linha no meio, né? Que os bancos utilizam para você capturar o código barra e você conseguir se orientar. Quando eu clico no botão adicionar, eu já tenho um produto que foi desenvolvido aqui no meu modelo. Eu só tenho que fazer bind nos campos preço, nome e código de barras e falar para ele, before create, olha, o botão add foi disparado. Então, quem chama esse fragmento diz o que quer fazer com ele. O cancelar, eu simplesmente chamo o método cancelar de que listener, do produto listener. Então, dentro de interfaces, eu tenho um cara chamado produto listener com 3 métodos. Antes de adicionar, solicitação para capturar o barcode e o carinha para cancelar. Onde eu implemento essa interface? Dentro da minha activity principal. Na minha main activity eu implemento esse listener. Então se a gente vem aqui, ó, eu tenho 3 carinhas aqui que interessam. O create, a captura do barcode e o cancelar. O cancelar eu simplesmente chamo de novo o fragmento create product listener. Antes de criar, eu jogo o modelo, que foi o produto que foi passado como parâmetro daquela tela de edição, para dentro da minha lista de produtos, e aí chamo a grid novamente, Create Product Listener. E aqui eu tenho uma fake list com alguns produtos iniciais, com 4 produtos aqui, ok? Onde eu inicializo isso? Aqui no construtor, logo no comecinho do nosso código, eu tenho a minha lista de produtos, que ela começa com uma fake list. E aí eu já vou para Create Product List. O que eu faço? Eu jogo dentro da própria, crio um bundle, como fosse um empacotador, jogo um item serializável, chamada produtos, crio o meu fragmento, defino um argumento como sendo o meu bundle e faço a substituição do meu fragmento atual pelo fragmento de lista de produtos. E seto a criação como dúvida, porque nesse momento eu não estou criando, eu estou simplesmente exibindo os dados, ok? Bem, aí ele vai entrar naquele adapter, né, Product List Adapter, eu já citei há pouco tempo. Ok. Nesse momento o cara vai clicar no Float Button. Quando eu clicar no Float Button, eu vou criar a janelinha de edição, o Create Fragment, e vou substituir o meu fragmento de visualização pelo fragmento de edição. Então, quando eu clico aqui, eu tenho mapeado os meus controles, já expliquei isso há pouco tempo, e vou ficar aguardando a notificação dos eventos, ok? O primeiro evento é capturar o código de barra. Como é que eu faço para capturar o código de barras? Para capturar o código de barras é muito simples, ó. Tem uma intenção de integração, que é do Zsting.
Então eu uso essa intenção e chamo o método para inicializar o scan, ok? Aqui eu posso definir algumas propriedades, como por exemplo, se eu quero dar um set prompt, por exemplo, capturando o código de barra, seria um label que aparece no rodapé. Se eu vou querer um beep, na hora que eu faço uma captura do código, quais são os tipos de código que eu vou querer trabalhar, então não estou utilizando as configurações padrões, tá? Então eu posso fazer essa definição aqui no momento setup. Beleza. Quando esse código ele é lido, o onActivityResult ele é retornado. Então dentro do meu Intent Integrator eu utilizo esse método parseActivityResult. O que esse cara faz? Ele é um método estático que ele verifica se o request code, result code e o data pertencem à minha intenção de integração. Ele me dá um result. Se esse result for diferente de nulo, beleza, é porque essa janelinha que acabou de ser fechada, passando o meu callback para a minha main activity, é realmente o resultado do meu Zsting. E dentro do meu result eu pego o getContents, que é o barcode. Se ele for diferente de nulo, diferente de vazio, então eu pego meu create fragmento e chamo o método setBarcode. O que é que eu faço? Pego o label barcode e seto o valor para ele. Simplesmente isso. Aí você fala, Renato, como é que você fez para usar o Zsting? Olha, é muito complexo, são duas linhas. Nós vamos aqui nos nossos scripts da Gradle, vamos entrar, vamos utilizar um script chamado módulos e vamos adicionar esses carinhas aqui, ó, com Google Zsting Core 3.2.1, Journal Apps, Zsting Android Embedded 3.2 AR. Só isso. Quando você editar alguma dessas linhas, vai aparecer o sync, você dá um sync para poder ele baixar as classes necessárias lá do repositório. Quando ele fizer o download, você já pode utilizar esse código-fonte, ok? Espero que vocês tenham curtido. Baixem o código-fonte e se gostaram, dê um like e ajudem na contribuição dos próximos vídeos.